Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos, esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos em mais uma aula da disciplina de Bibliologia. Na aula passada nós falamos um assunto muito importante, então se você não assistiu a aula anterior, volta aí na playlist dentro da disciplina de Bibliologia e assista que é a aula que nós falamos sobre os papiros e os unciais do Novo Testamento. E na aula de hoje, já indo para o final da nossa disciplina de bibliologia, você que está gostando, volta, assiste aí novamente. Se você tem dúvida, comenta, manda a dúvida, que na medida do possível eu vou respondendo cada uma das dúvidas dentro aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre as principais traduções bíblicas. Eu estou inclusive aqui com o léxico do Novo Testamento. Professor, o que é isso? Léxico do Novo Testamento. Léxico é um sinônimo de dicionário, então é um dicionário do Novo Testamento. Esse é bem sintético, eu gosto muito. Ele tem os principais verbetes, as principais palavras do Novo Testamento, mas existem dicionários bem mais aplicados, bem mais aprofundados, bem mais sintáticos, que trazem bem mais análise do que esse dicionário. Quando nós falamos sobre as principais traduções, aí nós precisamos recordar algumas coisas que nós falamos ao longo dessa disciplina. Por mais que a gente fala sobre manuscritos do Novo e do Antigo Testamento, nós precisamos entender que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com alguns trechos, como nós aprendemos lá no Antigo Testamento em aramaico, e algumas palavrinhas ali em latim, alguns nomes em persa, inclusive no Novo Testamento tem algumas palavras também em aramaico e tem alguns nomes em latim, mas ele precisou ser difundido para outros países, para a questão da evangelização, do conhecimento das escrituras, e essas pessoas que recebiam esse texto, elas não entendiam o hebraico em sua maioria. O hebraico ficava totalmente restrito a estudiosos, a clérigos, a padres, a teólogos, a estudiosos da crítica textual da época, e não ao povo que professava uma fé em Cristo ou que queria aprender simplesmente da Bíblia. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. Esses dois, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, escritos em suas línguas originais, hebraico e grego, eles começaram quando o cristianismo começou a se difundir, principalmente já dentro da Idade Média, por volta do século XIV, começou-se um interesse na tradução dos textos bíblicos. Aí você pensa assim, professor, por que não foi traduzido antes? Por que não tiveram pessoas antes do século XIV para fazer tradução dos textos bíblicos? Por uma questão muito simples. Do século V ao século XV, nós até abordamos isso, até citei isso numa aula anterior, o mundo vivenciou o que é chamado de Idade Média. Na Idade Média, a Igreja Católica ela tinha um domínio acadêmico, científico, religioso e até mesmo político muito grande. E como ela era detentora do conhecimento, tendo inclusive várias universidades onde se estudava o texto bíblico e onde tinham vários manuscritos do texto bíblico e restrito, a maioria das vezes, aos seus clérigos, padres, sacerdotes, estudiosos dentro da doutrina e da fé católica, outras pessoas acabavam não tendo acesso ao estudo e às traduções bíblicas. E aí surge, por volta de 1382, a figura de um famoso herói da fé dentro do cristianismo, conhecido como John Wycliffe. John Wycliffe ele vai fazer uma tradução da Bíblia para o inglês. Por que da Bíblia para o inglês? Por ele estar dentro de um contexto de origem inglesa e por estar acontecendo pequenas dissensões dentro do catolicismo de pessoas que começavam, principalmente pessoas de um nível intelectual um pouco maior, que se convertiam ao cristianismo e queriam aprender mais as escrituras, de ter uma Bíblia no seu idioma, que no caso era o inglês. Então Wycliffe vai fazer essa tradução. Se você nunca ouviu falar sobre John Wycliffe, joga aí no YouTube, vai aparecer para vocês um monte de vídeo bem interessante, inclusive vai aparecer um documentário sobre a vida de John Wycliffe e vai aparecer também sobre a vida de John Hus. Eu aconselho que você assista John Wycliffe e também da vida de John Hus. Quando Wycliffe faz essa tradução, ele vai começar a impulsionar várias outras traduções, só que são pequenas traduções que vão ocorrer.
Uma das mais importantes também na Inglaterra é a famosa Bíblia King James. Eu trouxe algumas Bíblias aqui hoje para a gente falar sobre essas traduções. E a Bíblia King James, a minha vem até numa capinha bem bonita, que eu gosto de, sempre que eu não estou usando, eu jogo ela para dentro da capa de novo. Essa Bíblia King James, se acredita-se e data-se, né, que ela foi produzida, se você observar bem aqui no cantinho, vai ter a data dela, que é de 1611. Lógico que essa minha Bíblia ela está em português, é uma tradução do inglês para o português. Mas a Bíblia King James original no inglês, ela foi uma tradução dos textos originais, tanto o hebraico, Antigo Testamento, quanto o grego, Novo Testamento, direto das línguas originais para o inglês. Por que foi feita essa tradução? O rei James, ou rei Tiago, da Inglaterra, ele resolveu reunir os maiores estudiosos e linguistas da época para fazer essa tradução. Uma Bíblia muito boa. Quando ela foi traduzida, os livros conhecidos como livros apócrifos, nós aprendemos sobre os livros apócrifos em uma das aulas anteriores. Se você não viu, volta aí na playlist da disciplina de Bibliologia e assista essa aula, que ela é muito importante para entendermos por que alguns livros são considerados como inspirados e por que outros não são considerados como inspirados. Para a base de estudo histórico, de conhecimento, esses livros foram mantidos por um tempo. Mas depois de 1629, mais especificamente 1630, esses livros foram retirados, tanto das novas edições da King James, quanto de outras bíblias já protestantes que surgiram. Por que bíblias protestantes? Porque existiam as bíblias católicas que tinham esses livros e que mantiveram esses livros, principalmente pela força de um concílio chamado Concílio de Trento, lá de 1546, que nós também falamos numa aula anterior. Passa um pouco de tempo, e aí vem uma coisa importante pra gente, que é a primeira Bíblia traduzida dos originais para o português. Há muita controvérsia se foi traduzido o texto inteiro ou se foi traduzido apenas trechos, mas o que importa é que começou-se um estudo com João Ferreira de Almeida, e esse estudo veio se findar no finalzinho do século XVII. Eu trouxe aqui uma Almeida para exemplificar essa tradução que foi feita. Lá por volta, então, de 1676, João Ferreira de Almeida, ele inicia ou ele finda, aí tem vários questionamentos quanto ele ter terminado todo o texto bíblico ou não, mas começam as traduções dos originais grego e hebraico para o português. E surge, então, a Bíblia conhecida como Almeida. Essa Almeida, ela não é a mesma Almeida, por exemplo, eu estou com uma Almeida aqui, não vai dar nem para vocês enxergarem no vídeo, que a minha Almeida já está bem surradinha, já está bem antiga, já é uma Bíblia que me acompanha já há muito tempo, mas se eu abrir aqui a tela, você vai observar que ela é uma Almeida revista e atualizada, que nós também chamamos de ARA. Essa Almeida é uma Almeida bem mais à frente. Essa Almeida, revista e atualizada, ela vai ser de 1967. Vão surgir, dentre esses anos aí, de 1676 até 1967, várias outras versões. Mas a versão que mais se destaca hoje é a versão Almeida Revista e Atualizada. Nós temos uma outra Almeida que também vai ser originada depois de muitos e muitos anos, logicamente, né? Essa está bem próximo da gente. Em 2017 que começaram as publicações dessa Almeida. Deixa eu abrir ela até para mostrar para vocês aqui, ó. Se vocês repararem, não sei se vai dar para dar um zoom lá no 2017. Vamos ver se a gente consegue aqui. Ela é uma Almeida, nós chamamos de Nova Almeida atualizada, já não é mais revista, né? Já é Nova Almeida atualizada. Essa Nova Almeida atualizada, o que tem de legal nela é que ela tem uma linguagem mais próxima do nosso português, um português um pouco mais contemporâneo, né? Por quê que eu estou falando isso? Se você pegar umas Almeidas bem antigas, você vai ter uma dificuldade muito grande de entender algumas palavras. É um português mais arcaico, ainda mais com as recentes reformas ortográficas que o português sofreu. Ah, mas qual dentre as Almeidas é a melhor Almeida? É muito difícil a gente falar de qual tradução é melhor. Eu tenho que saber o porquê. Você quer saber o quê? Qual está mais próxima do texto original? Qual dentre as Almeidas é mais fácil de entender? Ou qual dentre as Almeidas segue mais uma linha doutrinária do que outra? É preciso saber qual o motivo da sua pergunta.
Se a sua pergunta for questão de originalidade, dentro dos meus estudos do grego e do hebraico bíblico, o que é que eu consigo pensar e qual Bíblia que eu consigo indicar? Eu consigo indicar essa Bíblia aqui, ó. Eu vou mostrar só a parte de trás dela. Eu consigo indicar essa, que nós chamamos de Almeida Revista e Corrigida. Além da Revista e Corrigida, nós temos ainda a Corrigida e Fiel. Tanto Revista e Corrigida, quanto Corrigida e Fiel, são duas Bíblias. Essa daqui é até legal, que na parte de trás dela, se vocês observarem, eu vou mostrar a parte de trás. Aqui tem um adesivo que eu colei, mas na parte de trás dela tem escrito fiel aos originais. Ó. Com o zoom vocês conseguem observar. O que significa? Que é uma defesa de que essa Bíblia está mais próxima aos originais do que a Almeida Revista e Atualizada e do que a nova Almeida Atualizada que eu mostrei para vocês. Mas nessas aulas básicas aqui de introdução, de estudo da bibliologia, nós ainda não vamos discutir sobre isso. Mas nas aulas lá na frente de tradução, dentro da exegese e da hermenêutica, nós vamos falar bastante sobre qual Bíblia está mais próxima do original. Vamos fazer as traduções e vamos conferir realmente se é Almeida Corrigida, se é Almeida Revista e Corrigida, se é Almeida Corrigida e Fiel, como eu disse, que é a minha opção, ou se são outras traduções ou versões bíblicas. Nós temos ainda uma Bíblia, que é uma Bíblia que ela é muito criticada, que estou com uma Bíblia bilíngue, tanto no inglês quanto no português, mas eu queria dar um foco mais em qual é a versão dessa Bíblia. Essa versão dessa Bíblia é uma Bíblia de 1978, que nós chamamos de Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Por que é uma nova tradução na linguagem de hoje? Quais os benefícios dessa nova tradução na linguagem de hoje? A nova tradução da linguagem de hoje é um português usual. Então, muitas palavras, por exemplo, pronomes de tratamento, que a Bíblia, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, adoram abordar, pronomes mais antigos, mais arcaicos, que nem são aplicados hoje nem no português e nem em nenhuma língua moderna. Essa Bíblia vai trazer para ficar mais próximo do entendimento daqueles que vão lê-la, daqueles que vão estudá-la, para um português menos coloquial, um português menos formal. Algumas pessoas não gostam porque falam assim: essa Bíblia ela descaracteriza o texto original. Essa Bíblia ela tira o sentido do texto original. Eu falei numa aula anterior, é uma coisa que é até polêmica, mas que é verdadeira. Todas essas Bíblias em português que eu tenho aqui, eu tenho até uma Bíblia aqui em espanhol, vou mostrar ela para vocês. Nós chamamos de que é a edição Reina Valera, vem escrito Santa Bíblia. Todas essas Bíblias, tanto essa Bíblia em espanhol, quanto as Bíblias que eu tenho em português, elas não são inspiradas. Primeiro, o texto foi revelado no Novo Testamento aos apóstolos, a alguns discípulos mais próximos que escreveram os 27 livros. O texto foi revelado, Antigo Testamento, os 39 livros falando da Bíblia protestante, ou falando da Bíblia católica, aquele anexo a mais de livros, os livros conhecidos como apócrifos pelos protestantes, foram escritos em hebraico. Então, a revelação, ela foi dada e ela foi escrita na língua original. Não significa que as outras línguas sejam falsas, mas original porque foi o texto em que foi escrito a revelação. Hebraico e grego. Então, o texto inspirado é o texto hebraico para o Antigo Testamento e o texto grego para o Novo Testamento. Eu estou até com um dicionário aqui que eu já mostrei para vocês, que chama-se Léxico. Para que você tenha um entendimento sobre o texto, eu vou abrir algumas páginas, por exemplo, aqui para você ver. Vou dar um exemplo para você, um exemplo prático e na hora, algo que eu nem tinha preparado, mas vou dar esse exemplo para vocês. Quando eu olho na Bíblia, a palavra amor, esse exemplo é o exemplo clássico das aulas de grego. Aí eu olho a palavra amor na Bíblia e eu penso assim, amor, né? Amor é amor. Mas aí eu busco, eu não sei se eu vou conseguir um zoom aqui para vocês nessa palavrinha que é a palavra ágape. Mas eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês, que eu não estou usando edição, então é tudo direto mesmo. Eu já gravo, já subo o vídeo. Essa palavra ágape, que a gente fala muito, ágape, né? E aí tem uma questão importante aqui, tem um acentinho. Quando o padre Marcelo Rossi ele trouxe o livro chamado Ágape,
acabou um pouco popularizando essa forma de falar, mas na verdade a palavra é agape, porque o acento está no A que acompanha o G, no caso no alfa que acompanha o gama. Dentro do Novo Testamento, dentro da língua grega, nós temos várias palavras, às vezes, para uma mesma palavra no português. Amor é uma delas. Nós vamos ter filia ou filos, nós vamos ter eros, que é de onde vem erotismo, nós vamos ter ágape ou agape, que seria a sonorização correta no grego. Por isso, é esse motivo, dentre outros, é um dos motivos que eu não posso falar que o texto em português ele é inspirado, mas o texto no original ele é inspirado. Existem alguns termos, existem alguns tempos verbais, existem algumas características gramaticais, tanto do hebraico quanto do grego, que não existem no português, que não existem no inglês, que não existem no espanhol. Sendo assim, eu não vou conseguir traduzir da forma como deveria. Se nós formos pensar bem mesmo assim, uma crítica bem a fundo, todas as traduções não passam de paráfrases bem feitas. Lógico que existem algumas traduções que são exageradamente parafraseamentos, mas todas as traduções elas são apenas traduções. Elas tentam dizer em uma língua o que outra língua, em outra língua bem mais antiga, como o caso do grego e o caso do hebraico, queria dizer. A maioria das vezes não vai ser possível. Para fechar a nossa aula, tem outras duas Bíblias que eu queria mostrar para vocês. Uma é a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, essa é a Bíblia de 1993. Depois vão surgir várias outras edições da NVI. Inclusive vai surgir uma versão que algumas pessoas gostam muito, que é muito famosa, que é a Nova Versão Transformadora, que também tem uma base de tradução próxima da NVI. Quando nós estudarmos lá na frente, na exegese, a fundo as traduções bíblicas, nós vamos falar sobre os métodos de tradução bíblica. Assunto que eu não vou abordar nessas aulas, porque senão eu vou ter que falar de outros assuntos dentro da tradução para que vocês possam ter um entendimento. Mas essa Bíblia é uma Bíblia boa. Ela é uma Bíblia que ela nem é muito literal e nem muito formal. Ela tenta trabalhar uma ambivalência que nós chamamos de tradução dinâmica. Essa tradução dinâmica traz uma literalidade, ou seja, o que o autor queria dizer naquele texto original grego e hebraico, e ela traz um dinamismo. No português, como que vai ficar mais fácil o entendimento quando eu traduzir? Aí ela traduz de uma forma mais fácil para a gente. É assim nos outros idiomas também que ela foi traduzida. Uma Bíblia que corre um pouco fora dessas versões chamadas como protestantes ou evangélicas é essa Bíblia aqui. A tradução do Novo Mundo das Escrituras. Essa Bíblia é uma Bíblia dos cristãos testemunhos de Jeová. Para muitos eles não são considerados como cristãos, mas para a base da ciência, da religião, dentro da teologia bíblica, nós vamos considerá-los como cristãos, porque eles também professam a figura de Cristo, de formas um pouco diferentes, mas professam. A tradução do Novo Mundo das Escrituras é uma tradução própria dos testemunhos de Jeová. Se você comparar textos principalmente do Evangelho segundo João, textos de algumas cartas ou epístolas do apóstolo Paulo, dessa Bíblia, da tradução do Novo Mundo das Escrituras, com uma dessas Bíblias que eu mostrei para vocês, vocês vão observar facilmente que existem várias discrepâncias de tradução entre a tradução do Novo Mundo das Escrituras e as demais traduções protestantes ou evangélicas. Nessa aula nós falamos um pouco sobre as principais traduções da Bíblia. Abordamos historicamente desde a primeira tradução mais famosa, a tradução de Wycliffe, até as traduções mais atuais, como por exemplo a Nova Versão Internacional. Falei ainda de Bíblias mais modernas, como a Nova Almeida Atualizada, e se você jogar na internet aí lançamentos de Bíblia, você vai encontrar a Bíblia de todos os tipos, mas o que importa é: essa Bíblia foi uma tradução que seguiu princípios mais fiéis da Escritura, hebraico para o Antigo Testamento, grego para o Novo Testamento, ou foi simplesmente um parafraseamento daquilo que estava escrito? Na próxima aula nós vamos abordar um pouco o assunto de tradução, mas vamos falar sobre algumas técnicas de traduções e algumas formas de traduções. Aguardo vocês na próxima aula.